Queridos irmãos e irmãs, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje o nosso tema é Papai do Céu aí, Deus, né? Com a nossa irmã Sueli, vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece, para darmos início então ao nosso encontro. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecemos mais uma vez a oportunidade que estamos tendo, que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser bem intuída e, sem dúvida, o será, com o auxílio dos irmãos da espiritualidade, para que nós outros possamos aprender ao máximo os ensinamentos aqui trazidos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja em seu nome, Mestre Jesus, e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Boa tarde para todos nós. Estamos reiniciando o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Fizemos aquela preparação para esse recomeço em vista de termos passado um bom tempo, na intimidade desse livro, estudando e questionando. Então, aquela preparação que tivemos com aqueles assuntos importantes foi para ver se realmente alguma coisa de todo esse contato tão íntimo com o Livro dos Espíritos, se a gente conseguiu aprender alguma coisa, porque não é fácil não. O Livro dos Espíritos, ele reúne a doutrina dos Espíritos. Então ele tem ali a filosofia, a ciência e a religião, e são coisas que são difíceis da gente praticar em vista de ter aí uma elevação moral muito grande, no conteúdo, nos conceitos espíritas, e nós ainda pertencemos a um mundo de provação e expiação, somos espíritos inferiores e temos muita dificuldade. Mas só para a gente ver aí o nível em que nós nos encontramos, nós fizemos aquelas outras apresentações com conceitos muito importantes sobre a questão do orgulho, da vaidade, do conhecimento de si mesmo e tudo. Então nós estamos recomeçando o Livro dos Espíritos com a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, que é: o que é Deus? Em algumas traduções está só que é Deus e não o. Mas isso também eu prefiro fora do artigo, eu prefiro sem ele. Acho que dá uma conotação mais intensa daquilo que a gente está perguntando, mas isso não atrapalha. Só não pode ser quem. Tanto que Kardec, não perguntou quem é Deus, ele não personificaria esse ser, Então foi que é Deus, e em algumas traduções está o que é Deus, a maioria delas. E eles respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus tem vários nomes, é conhecido de várias formas nas diversas religiões, e algumas se recusam a falar a palavra Deus, só o Criador, e assim vai. Isso não vai interferir em absolutamente nada. Mas essa questão aí é uma questão importante para a ciência também, porque a ciência trabalha com as provas, com as provas. A ciência exige provas. Então, a ideia, esse conceito de Deus, é assim importante na parte teórica da ciência para poder explicar por quê. Existe o efeito. Existe um efeito. Mas para a ciência não existe o acaso. Não existe o acaso. Embora alguns falem, isso é fruto do acaso, como aí nós temos um encontro interessante entre Laplace e Braille, que alguns cientistas eram adeptos da ideia de que o universo surgiu do acaso. Mas isso logo caiu por terra, e há muito que isso já não existe mais nessa questão conceitual, porque eles chegam à conclusão que o acaso nada pode criar, até porque eu já comentei com vocês sobre essa questão da palavra acaso, Acaso tem um A na frente que nega
que o a é um prefixo de negação. E caso é causa, vem de causa. Então o a, ele nega a causa. Por isso é acaso, é algo que não tem causa. E a ciência não admite o que não tem causa. Eles trabalham com essa questão do começo das coisas. É um questionamento constante sobre isso. Então eles veem o efeito aí do universo. Inclusive, já teve um estudo de 4 físicos muito interessantes, eu já trouxe para cá algumas coisas, e eles chegaram à conclusão, garantem, que o universo não só foi planejado e criado, como também é mantido por um ser superior. Então eles correm atrás desse início aí, né, dessa causa que mostra esse efeito inteligente. E se o efeito é inteligente, a causa tem que ser inteligente. Mas ainda não chegaram a conclusões, embora o bóson de Higgs, ele veio nas últimas descobertas mostrar aí a partícula de Deus, porque a origem do universo surgiu do Big Bang, aquela explosão, mas qual é a origem daquela massa compactada que estava ali? Qual é a origem daquela massa compactada? Aí foi descoberto o bóson de Higgs, que veio mostrar, eu não me inteirei ainda do que ele é e como foi feito isso, mas que existe algo semelhante ao éter em todo o universo, espalhado por todo o universo, que se condensou fazendo aquela matéria primeira. Então chega aí, tem um nome aí erradamente, inclusive, entre os físicos, de partícula de Deus, porque isso foi apenas uma ideia para vender o livro dele, né, quando ele estava fazendo. Então, não é tão aceito assim pelo meio científico e da física que o bóson de Higgs seja uma partícula de Deus. Eles não chegaram a essa conclusão. O nome foi devido ao livro, porque ele, inclusive, queria um nome diferente. Ele queria a partícula amaldiçoada por Deus. Aí a editora falou que esse livro não iria vender. Aí ele tirou o amaldiçoado e ficou partícula de Deus. Então a ciência, ela não trabalha com finais verdadeiros, né? Porque não existe, porque toda hora surge alguma coisa. O universo, quem consegue abranger essas verdades universais, né? A não ser o seu Criador. Então ela não fecha nenhuma verdade, a ciência não fecha a verdade. Porque o que é verdade hoje, amanhã pode não ser. Né? Aquele livro Versos Satânicos, ele mostra isso, que a verdade é aquilo que todo mundo entende como verdade, até que apareça outra coisa que derruba aquela verdade e passa a ser verdadeira. Isso a gente então vai vendo que não existe realmente, né, nesse meio uma verdade fechada. Mas quando os espíritos responderam que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, é muito interessante que as pessoas passam muito por cima disso aí e não entendem. A maioria não entende isso aí. O meu conceito, tanto que eu falo às vezes aqui, que eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre Deus, porque a gente quer falar daquilo que a gente consegue conhecer, né? Daquilo que a gente domina, mas esse assunto não, ninguém. Né? Então fica um pouco difícil a gente fazer uma explanação de algo que a gente não conhece. Você fazer uma palestra sobre aquilo que você não conhece, que você tem que interpretar, que você tem que analisar muito, porque não tem uma coisa onde você possa se agarrar ali, como tem em outras situações dentro da doutrina espírita. Mas essa resposta que os espíritos deram, que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, essa palavra, essa expressão aí, causa primária, ela não é compreendida, não é mesmo compreendida. Eu tinha uma ideia disso, aí me incomodava que as pessoas ficassem assim, graças a Deus, foi Deus, foi a mão de Deus que tirou. Isso me incomodava sobremaneira. Me incomodava demais, que eu falava assim, meu Deus, esse Deus com
letra minúscula. Só mesmo a interjeição. Eu falava assim, meu Deus, não pode ser assim. Não faz sentido ser assim. Quem criou esse universo, essa inteligência superior, é superior a tudo que a gente pode conhecer. E é causa primária. O primário não é imediato. Então aquilo começava a fazer um nó na minha cabeça e eu tinha realmente bastante dificuldade de abordar essa questão aí de Deus. Logicamente que com o conceito reencarnacionista, com a ideia, com a hipótese para alguns e certeza para nós da reencarnação, compreender Deus fica mais fácil, bem mais fácil. Eu sempre falo que se eu não fosse espírita, eu seria ateia. Sem a menor dúvida, eu não teria esse conceito desse Deus religioso na minha vida de jeito nenhum. Tanto que quando eu era criança, eu percorri várias religiões, porque eu tinha pessoas de religiões diferentes na família. Eu tinha um avô batista, uma avó presbiteriana, o outro lado da família católica, o outro lado espírita, então aquilo era uma salada, né? Eu frequentei escolinha de evangelho aqui nessa casa, quando eu tinha 5 anos, de idade. Eu fui aluna da escolinha de evangelho aqui dessa casa. Eu passei por várias e depois me decidi por nenhuma. Porque eu não estava estudando o espiritismo, era só aquele início, e depois meus pais também se afastaram, e eu não conseguia respostas para nada. Eu falei, não, deixa isso para lá, mais tarde, quando chegar o momento, quem sabe eu me encontro em alguma dessas religiões aí. E realmente, não entrava na minha cabeça. Depois, passado um tempo, quando eu já estava aí, na atividade, fazendo palestras, estudando espiritismo, eu escutei uma preleção, não sei se foi uma entrevista, eu até ia procurar na internet, mas eu não me lembro nem o nome, então, do programa, nem nada. Foi acho que num programa, aquele Décio Andoli, que eu gosto muito, eu tenho ouvido algumas palestras atuais dele, e ele falando sobre essa questão de Deus, e o meu pensamento que eu tinha, eu falei, gente, então eu não estou doida. Então eu não estou herética, Porque parecia uma heresia, Quando eu falava, gente, para de pedir coisa para Deus, coisa horrível. Ah, foi Deus que me deu, você está andando no carro, tem um carro lá na sua frente, foi Deus que me deu. Aquilo me irritava, ler aquilo, entendeu? Me irritava aquilo ali. Uma vez escutei um médico, um médico cristão, diga-se de passagem, ele falou que era, mas ele falou que ele se incomodava com algumas coisas. Ele falou, você estuda, você se qualifica, você se doutora, você se mestra, você faz tudo, se esforça, não dorme, estuda dia e noite. Quando você faz a cirurgia, um neurologista, quando você termina uma cirurgia satisfeito pelo trabalho que você fez e grato também pela divindade, Porque ele falou, eu sou cristão, não sou religioso, mas sou cristão. Aí ele falou assim, aí você vai dar a notícia para a família só tem uma coisa para dizer para você, graças a Deus. Ele falou, vocês não têm ideia de como que a gente recebia isso. Porque ele falou, o nosso trabalho não conta. O meu esforço não contou nada. Deus incorporou em mim para fazer a cirurgia. Deus me colocou de lado na hora e fez a cirurgia junto com os meus assistentes. Eu achei interessantíssima essa colocação dele, porque é exatamente o que eu pensava. Eu falava assim, gente, eu sou espírita. Será que eu estou herética? Será que eu estou doida? Eu não estou entendendo as coisas? Porque a gente começa a ter umas coisas, começa a questionar, será que eu estou tão errada? Porque você ouve todo mundo, porque quando a maioria, fala uma coisa e você fala outra, a tendência de estar a maioria certa é muito maior, do que eu sozinha ali, E eu confessava que eu tinha um pouco de assim,
sei lá, constrangimento de ter essas ideias, de ficar irritada com certas coisas que eu ouvi. Eu falava assim, gente, será que eu não estou entendendo esse negócio de Deus? Que coisa, será que eu sou tão orgulhosa assim para achar que Deus não me dá as coisas? E eu fiquei meio enrolada com isso aí, com um conflito aí nisso. Mas quando eu ouvi essa entrevista dele, nessa época, eu ainda pensei, eu falei assim, gente, então somos dois doidos. Porque eu posso ser, mas ele não é. Primeiro que a cultura dele é muito maior que a minha, ele tem uma vivência espírita muito maior que a minha, ele é muito mais culto, inteligente, conhecedor. Então, se ele está pensando assim, eu não estou tão errada também. Aí a gente se reporta à questão mais cultural, que a gente sempre ouviu isso, né? Do meio em que a gente vive, das pessoas, porque muito poucas pessoas que abraçam uma causa, uma doutrina, se inteiram bastante do conteúdo daquilo ali. As pessoas são, que religião é a sua? Eu sou católica. Mas vai ver se ele estudou. Vai ver se ele estuda a filosofia católica, a igreja, a história da igreja, a história do catolicismo. Não, ele acha que se arrumar bonitinho e botar a melhor roupa e ir à missa de domingo, que já está de bom tamanho. Eu frequento uma religião. Eu tinha uma amiga que tinha uma... Tenho uma amiga, não tinha, tenho. Ela tinha uma expressão interessante, que eu custei muito a entender também, que ela falava assim, essa aqui é roupa de ver Deus. Eu escutava aquilo no início, assim, eu não questionava, mas eu falei, gente, roupa de ver Deus. Ver Deus, eu nunca vi. O que é ver Deus, né? Eu procurava ver Deus no dicionário, não achava essas coisas, eu falei, meu Deus, vou perguntar. Eu não tinha, assim, muita intimidade, né? Eu falei, mas eu vou perguntar. Eu falei aqui, o que é roupa de ver Deus, que eu não consigo entender? Ué, a roupa que você põe aos domingos para você ir à missa ver Deus. Eu falei, ai, entendi agora. Unia, né, o V ali, no lugar de tirava o Rzinho, que a maioria de nós tira o final das palavras, né, o R, os S e outras coisas mais. Então, ver, não é ver, é ver Deus. Aí eu falei, mas tem roupa de ver Deus? Ah, claro que tem. Você não pode ir esfarrapado para uma missa, você tem que ir muito arrumado, a melhor roupa que você tiver. Aí eu falei, então esse Deus aí eu não consigo entender não. Se ele está preocupado com a roupa que você vai botar para ir lá na igreja, isso está estranho. Ah, você não tem religião, né? Você é ateia. Eu falei, não sou não, mas eu quero entender esse Deus aí. E assim foi, né? Aí eu escutei realmente ele comentando, o Décio, que Deus é causa primária e não imediata. Ele não me dá nada. Ele institui leis, criou o universo, é o criador de todas as coisas, e é dessa forma que eu também o entendia. Aí eu acabo chocando as pessoas quando eu falo isso. Para de ficar falando que Deus dá isso, que Deus dá aquilo. Deus não dá nada a ninguém. Deus não dá nada a ninguém. Deus nos criou simples e ignorantes e nos deu o maior de todos os presentes que ele poderia dar, que um pai pode dar a um filho: a capacidade de ser feliz ou infeliz por si mesmo. Gente, que presente maior do que esse? Sua felicidade não depender de ninguém. Ele te criou, mas ele foi a causa primária, ele criou o princípio espiritual. Tanto que nós vamos, após esse estudo de Deus, nós vamos ter o que compõe o universo, a trilogia, Deus, acima de todas as coisas, espírito e matéria. Ele criou o universo, ele é a causa primária. Ele é a causa primária. Então ele criou o universo, junto com essa criação. Logicamente, ele instituiu leis que o mantêm. Por isso que os cientistas chegaram à conclusão que o universo não só foi planejado, como foi criado e é mantido. É mantido. Porque ele é uma inteligência suprema.
essa inteligência suprema criou o universo estabelecendo leis que o mantêm por si próprio, né? E ele, claro, é o Criador. Então o universo, ele é, digamos, o fruto do pensamento desse ser superior e que mantém isso com as suas leis instituídas. E quando criou os elementos constitutivos do universo, que é o espírito e a matéria, que unidos vieram fazendo toda a evolução do átomo ao arcanjo, porque ele mesmo começou, não por ser átomo, e sim através do. Que átomo, por quê? Era a menor partícula conhecida, mas agora a gente sabe que não é a menor. Esse átomo também se divide em quarks, né? E aí, a verdade era que ele era menor, depois não, descobriram que ele se dividia nos quarks, e agora, provavelmente, ainda em mais coisas, em mais pedacinhos, né? Então, isso aí me deu, assim, um conforto enorme, deu a falar, bom, não estou doida, nem herética, né? E nem ofendendo esse Criador com a minha ideia. É só a gente ver, gente, causa primária não é uma causa imediata. Então, Deus, ele te deu o quê? Ele te criou e te entregou, e a doutrina espírita explora isso muito bem, que é uma das coisas que mais me encantou no espiritismo, foi isso, né? Essa ideia de que eu não preciso de ninguém para ser feliz. Nem de nada. Ninguém pode fazer o outro feliz. Às vezes, quando um casal se apaixona, né? É um príncipe, né? Ela vê nos olhos dele o que ninguém mais vê. É o príncipe encantado. E ele vê nos olhos dela também o que ninguém mais vê. É uma princesa. É a mulher da minha vida, que é o homem da minha vida. É um príncipe. Logo, logo ele vai virar sapo. E logo, logo ela vai perder o brilho dos olhos para ele. Por que isso? Porque cada um é um. Quando a gente se apaixona, a gente coloca no outro o fardo pesado de nos fazer felizes. E ele não tem esse poder. Ela não tem esse poder, ninguém tem. Se fosse assim, todos nós seríamos felizes, porque nós temos um Pai perfeito, um Deus perfeito, e que não criou nenhum de nós perfeito. Pai e mãe, se nós tivéssemos essa potencialidade de fazer o outro feliz, ora, quem não faria felizes completamente os seus filhos? Então, é só uma questão de analisar os conceitos que se apresentam para a gente. Deus é causa primária. Ele me criou, Sueli? Não, ele não criou Sueli. Ele criou através do princípio espiritual que ele criou na causa primária de todas as coisas, né? Que veio evoluindo esse princípio por todos os reinos da criação. Quando esse princípio espiritual fez toda a sua caminhada de elevação e de evolução nos reinos, aí passou, né, entre aspas, para a mão desse Criador, que manipulou esse princípio e o transformou num espírito, não mais princípio espiritual, e sim espírito, e entregou a esse ser a possibilidade de ser feliz ou infeliz de acordo com o bom ou o mau uso da liberdade que ele muito sabiamente, amorosamente entregou a cada um da sua criação. Coisa que não aconteceu nos outros reinos. Os animais não têm livre-arbítrio. Eles não têm ainda condições de fazer escolhas assim, sem limite. Eles têm raciocínio e inteligência, alguns avançadíssimos, mas para a sobrevivência do ser e perpetuação da sua espécie, eles não fazem grandes criações como o ser humano faz. Então, isso Deus nos deu, o livre
livre-arbítrio, que religião nenhuma nega isso. Nenhuma delas. Nenhuma. Tanto que as religiões que não são reencarnacionistas, elas explicam a maldade alheia sobre nós com o mau uso do livre-arbítrio. Né? Mas nós temos explicações espíritas e os reencarnacionistas dizendo que Deus, essa inteligência suprema que criou esse universo inteiro e adaptou a sua criação mais importante, que é o ser feito à sua imagem e semelhança no poder criador, ele não ia permitir que uma pessoa usasse do seu livre-arbítrio para fazer mal para alguém que não estivesse merecendo. Então, através da reencarnação, nós explicamos isso, e eu não vou me detalhar nisso, porque será nosso próximo assunto, Deus e injustiça, e nós vamos comentar sobre isso. Então, o livre-arbítrio, ali que foi o grande presente de Deus, a grande dádiva, foi ali naquele momento. E nós somos responsáveis por nós que trilhamos o caminho da alegria ou da tristeza, da dor ou da saúde, da infelicidade ou da felicidade, somos nós, pelo mau uso que nós fazemos disso, e a todo momento a gente está vendo isso. A todo momento a gente sente quando a gente erra alguma coisa, quando desobedecemos às leis universais, e nelas estão inseridas as leis do nosso organismo físico, que faz parte do universo, dos elementos do universo todo, né? Então a gente sofre. A gente sofre. Quando nós desobedecemos a lei do respeito, da solidariedade, da caridade, a gente sofre quando a gente vê o efeito negativo que aquilo teve. Então Deus, ele tem essa ideia para a maioria das pessoas de um Deus punitivo, de um Deus que castiga, que é responsável pela dor. Ah, foi Deus que quis assim para uma criança. Deus levou a mãezinha para morar com ele, para uma criança que vê sua mãe sem vida. Que ódio que essa criança vai ter desse Deus, que horror. Não pode gostar, ele não entende. Levou a minha mãe, não é bom. É lógico, é uma conclusão lógica. Então a gente começa a ver que tem algo errado nisso aí. Nesse conceito que nós temos de Deus, tem algo errado. E quando a gente depara com essa resposta dos espíritos, que ele é a causa primária, as coisas ficam diferentes. Esse conceito, ele clareia. Ele nos dá certezas que a gente tinha, mas tinha até vergonha de dizer. É exatamente isso. Deus criou, é causa primária e não imediata das coisas. Então ele não me deu um carro, ele não me deu uma formatura, ele me deu condições, ele instituiu leis no universo que, quando obedecidas, a gente consegue as coisas. E aquele que não consegue, embora obedeça, né, embora seja um grande obediente da lei, ele é um obediente hoje, mas ontem ele não foi. Aí entra a ideia da reencarnação, que é o que a gente vai estudar sobre a questão de Deus e a injustiça. Então Deus não construiu esse prédio aqui. Deus construiu esse prédio. Ele veio para cá e massou massa, botou piso. Quem construiu isso aqui? Foi um pedreiro, um construtor, um trabalhador, um engenheiro que fez cálculos matemáticos e assim. Ah, mas isso que ela está falando é uma heresia. Não é heresia. Se vocês pensarem, não é heresia. Ele criou as leis que coordenam, entregou a cada um a oportunidade de crescer, de aprender, de conhecer, de fazer diferenças. Né? Nós temos que fazer a nossa parte, está lá no Evangelho, que a gente questiona muitas passagens também. Ajuda-te que o céu te ajudará. Batei e abrir-se-vos-á. Sempre colocando nas nossas mãos a responsabilidade. Isso me encantou no Espiritismo. Eu não preciso de dogmas, eu não preciso
de religião. Eu preciso de religiosidade, sentimento religioso e obediência às leis do universo instituídas por Deus, que não estão nas Escrituras, estão na minha consciência, estão na sua própria criação. Então, eu me sentia diferente com essa ideia, né? E eu tinha dificuldade de falar sobre isso, mas estudando a doutrina espírita, eu fui vendo que isso aí, que essa interpretação que eu tenho, né, de Deus, ela me responde muito mais do que aquele Deus punitivo que fica vendo cada detalhe, que você fez isso, você vai pagar isso, e dentro da própria doutrina, se você matou, você vai ter alguém para te matar na outra. Que ideia horrorosa é essa? Isso não existe. Não é assim que as leis de Deus, que a pena de talião instituída por Deus, trabalha. Senão, ele não seria culpado por te matar. Porque você matou, vai ter que ter alguém que vai te matar para você pagar. Que ideia errada é essa? Dentro dos próprios espíritos, eu encontro essa explicação aí de algumas pessoas, chega a me arrepiar. Gente, que Deus é esse, né? Não pode ser assim, a minha razão me diz que não pode ser assim. E cada um vai fazendo sua própria análise. Então, essa inteligência suprema, causa primária, ele criou tudo que existe. Mas instituiu leis, né? Leis que precisam ser seguidas. Tanto que quando desencarnarmos, nós não vamos encontrar um tribunal com Deus, feito à nossa imagem e semelhança. Não vamos esquecer que fomos nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e não Ele a nossa. Não existe um dedo apontado no nosso rosto espiritual, dizendo, você fez isso, você fez aquilo, você prejudicou fulano, beltrano. Não é assim, é a própria consciência, o tribunal divino é a própria consciência que Deus colocou em nós quando nos deu um livre-arbítrio. É ali, é ela que vai nos cobrar, onde quer que estejamos, aqui ou no além. Então Deus é um conceito supremo, de suprema inteligência, que criou o universo e instituiu leis, que precisam ser criadas e obedecidas. E quando nós não obedecemos, nós sofremos. Aí está aí, ó. Deus é causa primária e não causa imediata. Então Deus não me deu um carro, né? A gente fica pedindo o tempo todo. Imagina se Deus vai ficar se preocupando em dar carro para um, apartamento para o outro, emprego para o outro. Vamos pensar, gente, isso é uma ingenuidade, né? Isso acaba sendo uma ingenuidade. E a gente tem que acordar para essas coisas, porque a gente não pode ficar marcando passo, né, com 2 anos de idade. A gente não está mais nessa, a gente não tem muita evolução, mas nós estamos num nível evolutivo que já dá para entender perfeitamente o que é primário e o que não é. Então Deus nos criou tudo, né? Ele é a causa primária de todas as coisas. E deu a cada um, já no ápice da sua criação, que foi o ser que ele fez, a sua imagem e semelhança nesse poder de amar, de criar, de realizar. Então nós somos co-criadores de Deus nesse universo. Cada um de nós. Então ele criou o princípio inteligente, depois desse princípio inteligente, ele o transformou num espírito humano, aí ele, sim, entregou o livre-arbítrio a esse espírito para que ele realizasse as suas coisas. Então, a minha persona hoje, Sueli, foi feita por mim. Por essa individualidade que ele deu livre-arbítrio, eu fiz escolha de provas e vim para essa terra resgatar, escolhendo a família e sendo aceita por ela. O meu corpo foi direcionado por mim, com o material genético oferecido pelos meus pais. Isso não é heresia. Isso, eu sou co-criador de Deus no universo. E ele permitiu, claro, mas está lá, nem não cai um fiozinho de cabelo da cabeça sem que Deus sabe, porque ele é a entidade imanente no universo. Ele criou esse universo. Ele supervisiona esse universo. Mas não essas coisitas pequenitas que ele não vai se preocupar com isso, não é? Como um grande diretor de uma empresa,
tem lá os seus auxiliares que fazem esse trabalho. Assim como Deus também. Com seus filhos que já alcançaram um nível de perfeição bem avançado, como Jesus, por exemplo, que está perto de nós porque foi o Verbo de Deus que se fez carne junto a nós para nos mostrar que é possível ser feliz apesar de todas as dores. Então, basta que a gente entenda o processo de dor para que a gente consiga aceitar a situação e lutar contra aquilo que está errado. Então, ele é causa primária, não vamos esquecer disso, está no livro, e não é só porque está ali, né? Mas os espíritos tentaram nos explicar isso. Através de tudo que ele me permitiu escolher com o livre-arbítrio que ele me deu, eu fui me construindo. Cada um vai se construindo. Cada um constrói sua graça ou sua desgraça. Cada um se faz e adquire aquilo que é possível dentro das possibilidades que encontra em si mesmo. Então esse negócio, o médico, graças a Deus a família, esquece até aquela criatura que passou 10 horas operando, que passou uma vida se qualificando, nada para ele, só para Deus. Ora, nós somos instrumentos de Deus na Terra. Nós somos instrumentos dele aqui nesse mundo. Não é por causa disso, a gente ignorar Deus de forma nenhuma, mas entender que não é da forma que nós fazemos, né, que as coisas chegam a um ponto, né? É assim naquilo que a gente pode fazer, do que a gente deve fazer, utilizando bem o livre-arbítrio, sendo, como a gente costuma falar aqui, elegantes nas nossas escolhas, porque a palavra elegante quer dizer escolher bem as coisas, né? Então, isso que é importante. Então, ele não é a causa imediata. Nós somos a causa imediata. Nós somos as causas imediatas das nossas realizações, porque cada ação que a gente faz carrega a sua reação, carrega a consequência. Então Deus não pune, não castiga, não é responsável pela nossa tristeza, pela nossa alegria, não presenteia ninguém, não dá saúde a ninguém. Cada um tem que adquirir a sua própria saúde, obedecendo à lei, obedecendo à vida, obedecendo o regulamento da sua organização física. Não é ele que vai me dar saúde. Eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer a minha parte para eu ter saúde. Olha que interessante isso aqui do Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito. Diz o seguinte: Cortella costumava dizer aos filhos, quando crianças, quando completarem 12 anos, contarei o segredo da vida a vocês. Quando o mais velho completou 12 anos, acordou o pai todo ansioso para saber o segredo da vida. O pai disse: contarei, mas você não poderá revelar aos seus irmãos. Eis o segredo: vaca não dá leite. Aí o filho: hã? Só Cortella mesmo, ele é muito engraçado, né? Eu adoro ele. O filho: hã? Ele falou: vaca não dá leite. Você tem que tirar. Você precisa acordar 4 da manhã, ir ao pasto, entrar no curral cheio de fezes, amarrar rabo e pernas da vaca, sentar no banquinho e fazer o movimento certo. Esse é o segredo da vida. Vaca, búfala, cabra não dão leite. Ou você tira ou não tem leite. Existe uma geração que acha que vaca dá leite. Ela acha que as coisas são automáticas. Eu quero, eu peço, eu ganho. A felicidade resulta do esforço. A ausência de esforço gera frustração. Ilustra muito bem Deus sendo a causa primária e nós a causa imediata. Nós precisamos trabalhar para o nosso desenvolvimento, para a nossa alegria ou para a nossa tristeza, porque nós somos resultado de nós mesmos. Deus não é responsável pela dor.
Então, as pessoas... Eu tive um problema uma vez, eu acho que eu sempre fui revolucionária com essas coisas. Sempre acabei tendo problema, né? Eu tive um problema uma vez com o pai de um aluno. Trabalhando um texto que não era de religião nem nada, mas sugeria que a gente não pode temer Deus. E essa menina, essa moça, e tinha um irmão dela também, um rapazinho, eles eram evangélicos, eu não sei de qual igreja. Ela ficou tão escandalizada na hora que ela me ouviu falar isso, ela fez uma carinha esquisita e tal, e aí eu falei, você quer falar alguma coisa? Ela falou, a senhora não teme Deus? Eu falei, eu não. Ela ficou horrorizada, né? Me achou a própria imagem do demo, né? Mas a aula terminou e assim passou. No dia seguinte, quando eu chego na escola, está o pai de plantão, me esperando. A diretora falou, ele quer falar com você. Eu falei, quem é o senhor? Ah, eu sou o pai da Gleice. Eu falei, ah, tá, vamos conversar. Aí ele falou assim, eu vim aqui para tirar meus filhos da escola, porque eles não podem ter uma professora que não é temente a Deus. Aí entrei com ele para uma salinha lá, fomos conversar, e eu falei com ele, eu falei assim, olha, senhor, eu não temo esse pai amoroso. Eu não temo esse ser com quem eu posso contar em todos os momentos da minha vida, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza. Ele é meu pai. É meu pai, ele me criou, é meu pai amoroso. Ele criou todas as coisas. Por que é que eu vou ter medo dele? Por que é que eu vou temer esse pai que quando eu estou em dificuldade eu peço ajuda? Eu não posso ter medo. O senhor tem medo do seu pai? Ah, em algumas situações, sim. Ele falou, então, porque ele devia ter agredido o senhor, mas Deus não agride ninguém. Deus não maltrata ninguém, não castiga. Castiga, sim, senhora. Eu falei, não castiga, não, senhor. Ele é um pai amoroso. O senhor queria saber o que porque eu não temo a Deus, que eu não acredito em Deus? Eu sou deísta. Eu sou deísta, eu sou religiosa. Agora, eu não compactuo com essa ideia de ter medo de um pai que eu amo. Eu não temo, eu respeito e amo Deus, mas eu não tenho medo dele. Porque o que eu sofro é fruto do mau uso do meu livre-arbítrio e não de castigo de Deus. Sei que a gente conversou, ele ficou mais mansinho, não falou que não concordava comigo, mas que a minha ideia não era das piores, que ele não precisava tirar os filhos da escola. Eu falei, que bom, que bom. E aí acabou assim, tudo bem, mas eu não consigo entender por que as pessoas são levadas a temer Deus, né? Porque Moisés mostrou um Deus punitivo, mas Jesus veio, como segundo plano de Deus para nós, mostrar um Deus amoroso. Tanto que Moisés trouxe leis no imperativo negativo, que nós não deveríamos fazer. É mais agressivo isso. Virar para uma criança e falar, não faz isso. A criança se assusta. Mas se você falar, fulano, faz aquela outra situação que é melhor, vai ser melhor para você, é diferente. Então, o imperativo negativo é uma forma, né, é um modo agressivo. Jesus veio mais amoroso, né, sabendo do que tudo que estava acontecendo, trouxe essa ideia de um Deus Pai amoroso, que ama todas as criaturas incondicionalmente. Porque Ele é a causa primária de tudo, Ele criou tudo que existe, né? Então Ele não é um Deus punitivo, um Deus que vai me castigar. Eu não tenho por que ter medo desse Deus. Né? Eu não tenho também por que achar que tudo Ele dá. Esse negócio, foi a mão de Deus que tirou meu filho daquele lugar. Então, Deus só gosta do filho dessa pessoa. Os outros que ficaram lá e morreram, Ele não gosta. Tá vendo? Como é que a coisa começa a ficar diferente? A gente começa a ver que tem alguma coisa errada aí. Né? Não é que Deus não goste, tem muitas coisas envolvidas.
Porque aquela personalidade que está ali, Deus não criou aquela personalidade. Ele criou um espírito que, por força das circunstâncias e forças kármicas, ele teve que adquirir aquela personalidade para resgatar um passado delituoso e sofrer aquilo que ele fez sofrer. Então, é outra ideia mais lógica, que mostra a lógica de Deus para nós, né? Então, essa historinha do Cortella vem mostrando exatamente isso. Deus não dá nada para ninguém, assim como a vaca não dá leite. Ele dá as oportunidades, ele dá a liberdade de escolher, ele dá o seu amor incondicional, porque ele não vai gostar mais do filho que obedece a ele ou daquele filho que transgride todas as leis. Ele ama todos incondicionalmente, é a criação. Ele não se preocupa com isso, não é uma preocupação divina. Isso tem que ser uma preocupação de cada um de nós em ser melhor a cada dia, em melhorar, para ser mais digno de ser chamado filho de Deus. Então é mais ou menos essa alegoria aí que o Cortella colocou aí com os filhos dele. Precisamos correr atrás das coisas, fazer a nossa parte. Porque a parte que nos cabe sendo feita, eles vão suprir aquela que não estiver ao nosso alcance. Isso está tão claro naquela passagem de Jesus, quando foi tirar Lázaro do túmulo. Está claríssimo isso ali. Essa ideia de que a gente tem que fazer o que nos é possível fazer. Quando falaram que Lázaro estava morto há não sei quantos dias, que já estava com cheiro ruim e tal, ele chegou lá e disse, Lázaro não está morto. Lázaro só está dormindo. Aí todos, não, mas ele já está se decompondo. Aí Jesus pede a quem ali estava, alguns discípulos que estavam ali, para remover a pedra do túmulo. Ora, Jesus ia fazer uma ressurreição. Jesus ia trazer à vida alguém que já estava até com mau cheiro. Então não podia, com a sua força, que ia ressuscitar alguém, remover a pedra do túmulo? Claro que sim. Ele tem condições magnéticas para isso, mas não fez. Por quê? Porque aquilo as pessoas podiam fazer. Remover a pedra do túmulo, todos que estavam ali poderiam fazer. Trazer Lázaro à vida, não. Mas aquilo ali, sim. Então ele deixou bem claro nessa passagem que aquilo que nos compete fazer e que já somos capazes de fazer, temos que fazer. Senão nós não teremos os resultados esperados. É exatamente o que está aí, com o leite da vaca. O que devemos entender por infinito? Kardec fez essa pergunta porque fala que Deus é infinito, né? Então, eles respondem assim, aquilo que não tem... Obrigada, Bel. Aquilo que não tem começo nem fim. Isso aí, essa resposta dos espíritos é discutida no meio, porque diz que eles erraram. Que quem não tem começo nem fim é eterno, não é infinito. Mas não, se vocês forem ao dicionário, vocês vão encontrar lá que infinito não tem começo nem fim. E eles estavam aqui se referindo não a sermos nós infinitos, que somos infinitos. A gente não vai ter fim. Como somos espíritos, os nossos corpos serão modificados e transformados, mas também não terão fim, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, já disse Lavoisier. Não é? Então, a gente não vai ter fim. Mas somos infinitos nesse sentido. A gente pode ter tido, nós tivemos início. Então, o infinito quanto às coisas pode ter início e não ter fim. Mas nessa resposta tem uma nota de rodapé dizendo que eles estavam se referindo ao universo. Aí é diferente. Aí sim, o universo é aquilo que não tem começo e nem fim. O desconhecido. Todo o desconhecido é infinito. Porque se a gente não conhece, como que vamos dizer que é finito? Que teve início e terá fim, se a gente não sabe o que é? Então tem lógica essa resposta deles. Todo o desconhecido é infinito. Né?
todo desconhecido. Se eu não conheço a coisa, eu não sei se ela teve início, teve fim. Então, eles estavam aqui se referindo à questão do universo e não sobre as outras qualificações, né, de coisas de infinito. Poderíamos dizer, então, que Deus é o infinito? E eles respondem sabiamente, né? Definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração, né? Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa que por ela mesma definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não é conhecido. Então, se eu não sei o que é isso aqui, eu não posso definir isso aqui, eu não sei o que é. E dizer que isso aqui é infinito, eu até posso, porque eu não conheço, então eu não posso definir. Então é indefinido e infinito. Então, quando eles falam aqui, esse infinito é com relação ao universo. E não se aplica a Deus, porque Deus é muito maior do que isso. E mais para frente, no Livro dos Espíritos, a gente tem ali dizendo que ele é eterno, né? Não teve início e não terá fim. Podemos encontrar a prova da existência de Deus? Então, olha o que eles respondem. Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Lembra que falamos no início que a ciência precisa de uma causa? Porque não é acaso, né? Laplace, por exemplo, eu comecei a contar e nem terminei. Ele era adepto, era um cientista adepto da ideia de que o universo surgiu do acaso. Ele era um deles. No encontro no Planetário de Paris com Braille, o criador da linguagem dos pontinhos, né, dos deficientes visuais, Braille era um menino de 14 anos, Laplace já era idoso. E aí eles se encontraram num estande onde estava exposto um belo exemplar do sistema solar ali. Né? Tinha uma bola no meio, representando o Sol, e em volta todos os planetas até então conhecidos na época. Braille era cego, não enxergava, mas estava ali e escutou quando Laplace falou, questionando quem fez essa maravilha. Era uma escultura feita, não sei se foi na Suíça, alguma coisa assim. E quem fez essa maravilha? Braille não perdeu tempo. Foi o acaso. Ele falou, não é possível? O acaso não pode criar uma maravilha dessas? Aí Braille falou assim, o senhor falou que o acaso criou o modelo sideral, mais belo e original. Isso está narrado num livro de psicobiofísica, alguns contos. Interessante esse encontro de Laplace com Braille. Então, ele achou difícil aquela escultura ter sido o acaso, porque o acaso não poderia criar. E Braille deu aquela grande aula para ele, com 14 anos, um físico já idoso, né? Que se o acaso criou o modelo sideral original, por que não poderia criar aquele ali? Quer dizer, até aquela idade ele ainda achava isso, e com certeza depois ele começou a questionar, só que já estava bem velhinho, né? Quando chegou do outro lado, viu que realmente Braille estava com a razão. Então, onde podemos encontrar, né? O acaso nada cria, a ciência precisa de causas. Então, num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, é suficiente lançar os olhos às obras da criação. A gente não precisa de nenhum título de doutor, de ser físico nuclear, físico deste ou daquele, seja o que for, nada.
A gente só precisa olhar para a obra da criação e ali constatar que na Terra a gente não conhece ninguém que possa ter feito aquilo ali. E os cientistas chegaram a essa conclusão quando disseram que o universo não só foi planejado como criado e mantido, porque por cálculos matemáticos. Eles chegaram a cálculos perfeitos entre o micro e o macrocosmo. Eles encontraram uma equação perfeita entre o micro e o macro. 10 elevado à 39ª potência. 10 seguido de 40 zeros. Na parte positiva e na parte negativa. Com cálculos perfeitos. Entre o micro e o macro. E chegaram à conclusão que se a Terra tivesse uma temperatura com pouquíssimos grauzinhos acima, a vida não seria possível aqui. E que a vida surgiu na Terra por uma constante perfeita entre todos os elementos. E isso a ciência não poderia oferecer. Então, realmente, eles chegaram à conclusão que existe um criador para isso aí. Aí a gente encontra aqui a tese do relojoeiro, para encerrar a nossa conversa por hoje, de William Paley, 1802. Se um dia, ao andar por um campo, você se deparar com um relógio, aquele relógio provaria uma coisa: a existência de um relojoeiro. Portanto, o design do universo justifica a existência de um designer inteligente. Né? Bacana, né? Para hoje não deu, eu saberia que não ia dar, mas eu nem quis recomeçar, porque eu quero abordar com muita calma os itens de Spinoza. Então, para encerrar nossa conversinha de hoje, tá aí, ó, comentário de Kardec. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. E não pode, né? Então, para a nossa conversa semana que vem, nós vamos trabalhar o Deus segundo Spinoza, que quando eu li, veio coroar a minha ideia de Deus, né? Quando comecei a ler aquilo ali, claro que com algumas ressalvas, porque eu estudo a doutrina espírita, e tem coisas aqui que se ele fosse reencarnacionista, ele não teria posto, Spinoza, né? um filósofo holandês. Então, salvo algumas coisas que nós vamos identificar, por isso que eu não quero correr, porque eu quero ir por cada item aqui, esse aí é o Deus que eu acredito, é o Deus de Spinoza. Porque é o Deus da doutrina espírita. É a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Ele descreve essa inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, se colocando como Deus falando para ele, né? Com algumas ressalvas do espiritismo, logicamente, que vamos ver. Então, até semana que vem, se Deus nos permitir aqui, para a gente analisar o Deus de Spinoza e ver se esse não é o Deus que o espiritismo apresenta para nós.